Mas então vamos começar por isso, ô Supa, que é muito interessante, que tem essa galera, o Zuckerman te imita. Você abraçou um pouco esse humor pra ti também, né? Eu acho uma coisa, Rafinha, que eu aprendi na vida, principalmente em show business, a gente ter essa capacidade de tirar um sarro de nós mesmos, assim, sabe? Eu acho isso importante. O próprio Mion mesmo, quando ele veio tirando sarro dos piores clipes, isso. Pra mim foi bom pra mim isso daí, porque o que eu mostrava naquele clipe da Green Hair, da Japa Girl, era o cenário punk verdadeiro que estava acontecendo nos Estados Unidos, em Nova York. Naquele momento, tipo 94, 95, era aquilo, eu vivia aquilo. Então, aquelas pessoas que fazem parte, que ele tirava sarro, das minas com o cabelo green hair, purple hair, ou todo mundo que aparecia lá, era gente que fazia parte do cenário, não eram atores. Então era uma cultura. Era real. E era muito interessante porque naquela época não tinha internet. Não tinha. Tava... Nos Estados Unidos estava começando ainda me lembro, minha amiga Morny fez o meu primeiro site, Supla Zoo, mas nem tinha ainda, era site, estava começando. Você está falando das pessoas que aparecem no clipe que você filmou. No clipe do Green Air, sim. Tá. São pessoas de verdade ali, não são atores, sabe, modelos, não, são the real deal. E aí quando ele tirava sarro do clipe e tal, na hora você sacou que isso seria bom pra você? Ou meio que na hora... Porque tem uma atitude punk do tipo, que isso, os caras... Lógico, eu falei, o que esse filho da mãe tá falando de mim? Deixa eu ver. Aí foi uma amiga minha que falou, tem um cara que tá zoando você na MTV. Aí eu falei, quer saber, meu? He likes me. Ele gosta de mim. E isso é bom. E eu vou deixar tirar sarro. Eu não tinha gravadora, sabe? Já ia voltar para os Estados Unidos, continuar o meu projeto lá. Que depois eu gosto até de falar disso, que é a mistura de punk com bossa nova, com Brothers of Brazil. Mas deixa ele falar, tudo bem. E não é que foi legal, porque aí depois a música estourou. A Green Hair estourou. Depois teve aquele papo de Casa dos Artistas. Né? Anos depois. É porque ela foi feita nos Estados Unidos ali e só anos depois mesmo. Ela foi feita tipo em 95, 96. Cara, e aqui foi 99, 2000, né? Acho que a coisa com Mion e Casa dos Artistas, essas coisas. Eu me lembro, cara, eu tinha um disco que era um LPzão, assim, que era os melhores dos anos 80 e tal. E tinha a Garota de Berlim. Garota de Berlim. É uma música fantástica. Eu era fãzão, cara. Porra, eu lembro até hoje. Obrigado, meu. Eu gosto muito dessa música. É uma música que marca, ela é super empolgante. Garota de Berlim. E Humanos também, né? E aí, mas aí me fala uma coisa, Supla, nesse momento ali que você... Como é que você se descobriu artista? Quando que foi? Em que momento foi? Seus pais já estavam na política, já tinham uma exposição, já eram pessoas conhecidas, né? Eu já tocava antes. Muito antes do meu pai virar... Político. Minha mãe depois foi virar política. Eu sempre amei música. Muito por ter passado uma boa parte da minha infância nos Estados Unidos. Por isso que eu falo inglês misturado, porque foram quase 8 anos indo e voltando de criança nos Estados Unidos, em Stanford e Michigan State. Porque eles estudavam lá, é isso? Eles ganharam bolsa. Meus pais eram super CDFs, né? Eles ganharam bolsa. E depois foram fazer doutorado em Stanford. Primeiro moramos em Michigan State, East Lansing, e depois voltamos para o Brasil rapidamente, depois eles foram fazer doutorado em Stanford. Perfeito. E aí que eu aprendi a falar o inglês mesmo. E uma coisa que fica em você, sabe? Eu me lembro uma vez o meu pai, imagina o meu pai com todas as ideias que ele tem. Eu me lembro ele me levando no McDonald's, né, nos Estados Unidos. Ele teve a ideia de trazer o McDonald's para o Brasil. Foi ele. E o pai dele não apoiou. Imagina o meu pai se fosse dono de um monte de McDonald's aqui espalhados. Mas lembranças assim. Mas aí eu até perdi o meu raciocínio. Não, aí você... me lembrei. Como é que você se descobriu? E eu escutei muita música lá, né? E pelo que meu pai escutava, ele escutava Don McLean, and they were singing Bye Bye Mr. American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Então, o Cat Stevens, Carole King, eram tipo American Classic Songs, sabe? Essas músicas e ficaram muito na minha cabeça. Por isso eu amo melodia, né? Até meus amigos, assim, uns amigos punk falam, nossa, eu gosto dessas músicas meio
meio música de peido de velho aí, mas eu gosto. Meio melosa. Né? Eu gosto. I love them. Toca o meu coração mesmo, assim. E a gente escutava no rádio, isso daí eu me lembro claramente isso. E aí, voltando para o Brasil, o meu vizinho... meus pais continuaram ainda nos Estados Unidos. E o meu vizinho, eu fiquei morando na minha avó. Meus pais nos Estados Unidos, eu fiquei morando com a minha avó. E o vizinho da minha avó, né, do meu avô, eles amavam os Beatles, os Rolling Stones, David Bowie. Então aí que eu entrei na música mesmo. E aí já 12, 13 anos eu montei minha própria bateria, que era uma cadeira de couro. O prato eu fiz era aquela tampa de sorvete de flocos da Kibon. Eu mesmo fiz os furos com uns pregos e plim, saiu uns... E comecei a tocar com meu amigo Flávio, que infelizmente faleceu. E aí a gente fazia shows. Mas não com a bateria de flocos. Não, aí já mudou. Aí eu comprei uma Saema, minha mãe viu que o negócio era sério. Aliás, primeiro até usava a bateria do Flávio, do irmão dele. E depois eu ganhei uma bateriazinha, aí foi pra Golpe, Saema, Golpe, e foi melhorando. E aí a gente tocava em tudo que era lugar. Então já desde moleque eu toco na noite de São Paulo mesmo. Me lembro quando o John Lennon faleceu, a gente tocou na Apple, que era uma boatezinha atrás do shopping Ibirapuera. A gente tocou lá e antes de começar o show, veio o Juizado de Menores, porque saiu na Folha de São Paulo que a gente ia tocar lá. Tinham vários grupos tocando e eles acharam interessante, até que tinha o filho, né, do Suplicy, que meu pai, mesmo antes de ser de político, ele já tinha um certo nome, porque ele escrevia na Folha de São Paulo, como colunista, né, de economia E aí foi isso. E eu me lembro que o Gisado chegou lá e falou que a gente não ia poder tocar porque era menor e tal. Quantos anos você tinha na época? 14. 14 anos tocando na noite de São Paulo. E aí eles foram embora, a gente tocou. Você acha que eu não vou deixar de tocar aqui, homenagear o John Lennon, cara? Cara, então você começou muito cedo assim, muito cedo. Então foi uma coisa natural, assim. E eu queria ser os Beatles. Eu queria ser. Eu amava. Passava, sabe, sempre escutando. Tava triste, escutava. Tava alegre, escutava. Né? E até hoje gosto. Tanto que eu tenho uma música com o João que se chama I Hate the Beatles. Because I love them so much. Porque eu amo tanto eles, né? Então, é bom, eu fico um bom tempo sem escutar, depois eu escuto. Como qualquer coisa, eu acho, né? Assim, na música, mas... E a história do teu irmão também é meio similar, assim, também. De ir para os Estados Unidos, voltar... O João não. O João, ele não era nascido ainda. Era mais novo. Né? Ele era mais novo. E aí ele teve... Mas ele me teve como muito referência em casa. Então, a atitude dele punk, de rebelde, foi... Eu não vou seguir a linha do meu irmão. Eu vou estudar música brasileira de verdade. Entendi. E eu achei ótimo, porque foi uma atitude dele. Então, eu falei, depois ele ter morado no Rio e morado muito tempo nos Estados Unidos, eu falei, João, antes que a gente fique muito velho, vamos fazer alguma banda? Vamos fazer alguma coisa? Pô, você toca violão tão bem, cara. E eu toco bateria e canto. Faz tempo que eu não... toco e canto bateria. Vamos fazer isso daí, Brothers of Brasil. E eu tava fazendo um trabalho pro SBT e ele tava numa turnê em Londres, né? Ele tava fazendo um show lá de bossa nova lá dele. Eu falei, vamos fazer um show nesse bar aqui e eu vou convidar uns amigos. A gente vai tocar alguns covers. Tá. Só pra diversão mesmo. E aí eu chamei o ex-empresário do The Clash, Bernard Rhodes, que inclusive até descobriu o Johnny Rotten na rua com a camiseta Hate Pink Floyd e chamou pra cantar e entrou no Sex Pistols. E eu chamei ele pra ir lá no nosso showzinho. Eu falei, é cover, é só pra zoar. Ele falou, Supla, achei uma ótima ideia. O nome da banda é Brothers of Brazil. Legal. E esse é o nome. Eu falei, João, você acabou de ser batizado pelo cara que inventou punk junto com o Malcolm McLaren. Então, entra isso na sua cabeça, seu... E até hoje ele não tá nem aí pra essas coisas. E tudo bem, eu acho ótimo. E aí foi essa mistura de fazer o Panca Nova. E isso deu uma grande satisfação para mim de poder tocar com meu irmão, que eu fiquei muito tempo longe da minha família, morando nos Estados Unidos. E aí, nesse tempo de 94 a 99, né? E aí, quando a gente começou a tocar, aí a gente assinou com uma gravadora americana, Side One Dummy, em Los Angeles. E aí já entramos no Warped Tour e tocamos, em vários lugares pelo mundo, cara.